Eu sou Jeane Moraes e eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Eu peço a Deus que essa palavra traga um novo ânimo ao seu espírito e que você prossiga adorando a Jesus. Para isso eu quero usar a palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 16, versículos 14 a 23. É aquela história que todos nós conhecemos, quando Saul estava atormentado por um espírito maligno e ele precisou de alguém que tocasse para aliviar a sua alma. E esse alguém foi Davi. Mas o que é muito interessante está escrito aqui, vamos ler no versículo 17. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. A primeira coisa que as pessoas vão ver em você não é o seu interior, mas é o seu exterior. São as suas atitudes, aquilo que você faz. Se você faz bem o que você se dispôs a fazer, é isso a primeira coisa que as pessoas vão procurar ver em você. Foi isso que Saul procurou. Ele procurou alguém que tocasse bem. E Davi era essa pessoa. Vamos continuar lendo aqui, versículo 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Tem outra tradução que fala que sabe tocar muito bem. É um homem guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o mais importante, o Senhor está com ele. Vamos falar sobre essas coisas aqui. Primeira coisa, que ele sabia tocar bem. Sabe, como adoradores na casa de Deus, nós precisamos priorizar o conhecimento, nós precisamos valorizar o estudo. Se você toca um instrumento, você precisa buscar ser o melhor nesse instrumento. Você não pode se conformar com um nível mediano, você precisa cada dia mais se desafiar a ser melhor do que você é agora. E Davi era essa pessoa que sabia tocar bem. Será que alguém pode falar a seu respeito? Eu conheço o fulano, ele sabe tocar bem. Será que podem falar a respeito daquilo que você faz, descrevendo a excelência daquilo que você faz? É muito importante. Se você canta, se você toca, você precisa sempre estar se reciclando, você precisa sempre estar buscando conhecimento. Amém? Outra coisa que Davi tinha é que ele era um homem guerreiro valente. Isso me fala a respeito de uma força interior, de uma força emocional. Durante a minha caminhada no Ministério de Louvor, muitas vezes eu tive lutas que, se eu não tivesse um espírito forte, uma alma forte, se eu não tivesse as minhas emoções fortalecidas, com certeza teria desistido no caminho. E assim você precisa de uma força no seu interior que é gerada pelo Espírito Santo. Você precisa ser essa pessoa guerreira e valente. Não valente com as pessoas, não aquela pessoa que fala a verdade na cara dos outros. Não é esse tipo de valentia que eu estou falando. Eu estou falando de uma valentia espiritual. Eu estou falando de você ser forte emocionalmente, de você não se render diante das dificuldades, diante das circunstâncias, de você não se entristecer diante de uma correção, por exemplo, diante de alguém que fala pra você: ó, você precisa melhorar. Aí a pessoa fica tão dodói, fica tão ferido que aí quer desistir. Não, seja alguém valente, seja alguém forte emocionalmente. Amém? Outra coisa é que ele sabia falar bem. E esse nosso falar bem, ele é desenvolvido pela ação do Espírito Santo em nós. À medida que nós nos envolvemos com o Espírito Santo, nós vamos mergulhando na palavra de Deus. O nosso conteúdo como adoradores tem que ser a palavra de Deus. Quando nós somos vazios dessa palavra, nós chegamos diante da igreja falando com todo amor e carinho, falando abobrinhas, falando coisas sem sentido, sem aquela palavra rema que vai edificar a igreja. Nós precisamos amar a palavra de Deus com todo o nosso coração. O nosso falar bem virá quando nós amarmos mais e mais a palavra de Deus. E a última coisa que eu quero falar aqui, tem mais uma coisa, até essa coisa principal que eu quero falar, é que Davi tinha uma boa aparência. E eu quero falar aqui diretamente com as mulheres. Sabe, queridas, amadas, nós precisamos ser mulheres que realmente se vestem bem. Mulheres que vão estar ali no altar sem chamar atenção para nós. A nossa atenção tem que ser sempre
para o Senhor. Quando as pessoas olharem para você louvando, adorando, elas não devem ser atraídas a ficar observando como que a sua roupa está curta, como que a sua roupa está transparente, como o seu decote está tão extravagante. Não! Elas têm que ser atraídas a olhar para Jesus, a estarem envolvidas com a presença de Deus. E para isso, nada em você deve chamar atenção. Você não pode ser aquela pessoa também relaxada, que não arruma o cabelo, que não faz uma maquiagem ou que se veste de qualquer forma. Meninos, vocês precisam se vestir com elegância, sabe? Se for para usar um traje esporte fino, bem elegante mesmo, nada de calças apertadas, parecendo um cantor sertanejo. Esse tipo de coisa não funciona muito bem, não comunica muito bem o louvor e a adoração, não combina. A nossa aparência vai revelar muito a respeito da nossa personalidade. Então procura ser uma pessoa equilibrada na sua escolha de como que você se veste, amém? E a última coisa, que é a principal, que fala a respeito de Davi, que o Senhor estava com ele. Queridos, nós podemos ter técnica, nós podemos nos vestir muito bem, ter muito carisma, mas se o Senhor não estiver conosco, nada vai valer a pena. O Senhor, Ele deseja estar conosco no tempo de louvor e adoração. Ele deseja se revelar à sua igreja através de nós. Envolva-se com a presença de Jesus. Gaste tempo na presença dEle, ouvindo os comandos dEle, ouvindo a sua voz. Sabe, quando você estiver ali orando, quando você estiver no seu tempo sozinho com Ele, não fica só falando sem parar. Tira um tempo para você apenas ouvir a voz de Deus. Essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração, e através desse vídeo a sua vida seja edificada em nome de Jesus. Não desista de oferecer o seu melhor ao Senhor, pois Ele é digno. Um abraço.